Em uma frase, o que é música? Será que você consegue me responder? Bom, não fica assustado se você não consegue, porque eu também não conseguia. Eu tenho uma história pra contar pra vocês. Há uma semana atrás eu tava fazendo um show, e quando eu terminei esse show, eu percebi que tinha uma pessoa que tinha ido só pra me ver, porque na semana anterior ele tinha me avisado que ele viria na outra semana pra me ver tocar novamente. E eu notei a presença desse rapaz, e eu fui até ele, e eu sentei e conversei com ele, e daí a gente começou a conversar sobre o que é música. E ele me fez uma pergunta que era a seguinte: cara, se você fosse me responder em uma só frase, o que é música? O que você me responderia? E eu fiquei em silêncio durante 1 minuto e meio, e não sabia o que responder. Eu tinha uma ideia do que a música era pra mim. E a música realmente é algo que vem de Deus, algo que não nasceu aqui na Terra, com certeza veio do reino celestial, com certeza veio de Deus. E eu tenho a certeza absoluta de que a origem da música é do céu. Então eu não soube responder pra ele. E a ideia que eu tinha era essa. A única coisa que eu sabia dizer é que a música me transcende. É algo que eu escuto e eu sinto, e acredito que todo mundo também seja assim. Daí depois de longos 1 minuto e meio em silêncio, eu disse pra ele: cara, eu não sei o que é música. Eu não sei responder a sua pergunta. Daí ele disse a mesma coisa: cara, não se preocupe, porque quando eu vi essa pergunta eu também não soube responder. E a resposta é essa. A música é a arte de transmitir através do som os mais diversos sentimentos da alma. E quando ele falou isso, eu pensei assim: cara, realmente, a alma é uma parada interna. E se é uma arte que mexe com a sua alma, isso é com certeza algo transcendental. E se é transcendental, cara, com certeza não tem origem aqui na Terra. Com certeza tem origem no reino espiritual. O que ele disse pra mim, eu anotei porque fez todo sentido. Era compatível com o que eu já pensava. Eu só não conseguia expressar isso numa frase. Então eu falei pra ele: cara, você tem toda razão, essa é a resposta. Daí 2 dias atrás eu fiz uma pergunta, abri uma caixa de pergunta no meu Instagram que dizia: me diga qual é o seu artista ou banda favorito, qual é a sua música favorita e por quê eles são o seu artista e sua música favorita. E algumas pessoas tiveram umas respostas bem inusitadas. Uma delas foi que essa pessoa foi salva de um suicídio por causa de uma banda ou de uma música, e que o sentido da vida dela foi restaurado através de um sentimento que a música gerou, ou seja, um sentimento de fazer algo novo que essa música gerou nessa pessoa, e essa pessoa aprendeu algo, daí a vida dela começou a ter um sentido novo. E outra pessoa me disse que... E uma outra amiga minha disse que o sentimento que ela tinha com a música favorita dela não era o sentimento original da letra, não era o sentimento que a letra queria transmitir, mas era assim algo completamente diferente e que é verdadeiro pra ela. Então, música é sim algo sério. Música é algo que não pode ser banalizado, porque mexe com os sentimentos da gente, mexe com a alma da gente, mexe com o nosso espírito até. Ou seja, música nos transcende. Eu, por exemplo, tinha uma música que eu não sabia o significado da letra e que eu tinha um sentimento muito intenso e verdadeiro quando eu escutava aquela música. Mas depois que eu descobri a letra da música e eu fui ver a tradução, eu passei a entender a música de uma forma diferente. E hoje eu tenho sentimentos diferentes que ainda são verdadeiros, mas que são diferentes depois que eu passei a saber a tradução da letra. Então, música é realmente algo sério. Música mexe com a nossa alma, ela nos transcende, nos gera sentimentos, nos geram ideias, vontades e mexe com o nosso espírito também. Aquilo que a gente começa a desejar. O que você começa a desejar? O que você almeja quando você ouve uma certa música? Você almeja aprender a tocar um instrumento? Você tem vontade de sair pra viajar? Você tem vontade de abraçar os seus pais? Você tem vontade de pedir perdão? Ou você tem vontade de, sei lá, fazer sexo? Você sente ódio? Você sente raiva de alguém? Então música é realmente algo muito sério. E não é à toa que os profissionais da música, inclusive eu, pensamos estrategicamente em qual sentimento nós queremos transmitir pra pessoa, que é o sentimento original, quando ela escutar aquela música. Eu fiz isso em todas as minhas músicas que eu postei, exceto pela primeira, porque ali eu simplesmente estava triste. Mas essa é a sensação que eu tenho. Talvez se você escutar essa música, você tenha a sensação de paz, você tenha a sensação de tranquilidade, ou seja lá o que for. Isso é particular seu. Mas essa é a sensação que eu tenho, é o sentimento que eu tenho de tristeza. Tanto é que eu evito escutar a minha primeira música por causa disso. Às vezes é uma tortura pra mim escutar algumas músicas, porque é muito verdadeiro aquilo que eu sinto, e as músicas que eu faço são, a maioria, originadas de momentos muito fortes e intensos da minha vida. E muito marcantes. A gente precisa de um filtro muito bem esclarecido dentro da gente pra consumir música. Ou pra consumir outras coisas, mas o foco desse vídeo aqui é sobre música. E eu não quero dizer preconceito, é completamente diferente de filtro. A gente precisa desse filtro pra que a gente não se contamine com sentimentos que são exteriores a gente, só permita
entrar dentro de você coisas que são saudáveis, músicas que são saudáveis, que te geram sentimentos saudáveis e que depois de escutar aquela música te dê a sensação de que vai te levar a algum lugar e que aquilo faça sentido pra você, sabe? O que você tá sentindo não pode ser banal ou te deixar num loop. Muitas vezes, até hoje eu me vejo assim. Eu passo por situações que eu coloco uma música, eu ouço ela uma vez, daí, poxa, fez todo sentido, essa música é compatível com o meu humor. Daí depois não fez o menor sentido, eu me sinto vazio depois de escutar aquela música, e isso não é certo, isso não é legal. Então, em Eclesiastes 3 já diz que há tempo pra todas as coisas. Então, se aquela música tá te fazendo mal, ou se tá te fazendo desejar ou almejar alguma coisa boa ou ruim, você tem que filtrar e estar ciente de que tipo de sentimento aquela música tá te transmitindo. Você já fez isso antes? Se não, eu te convido a fazer isso. Quando você estiver escutando uma música, esteja ciente. Comece a pensar no sentimento que você está tendo. E aí você vai perceber o quanto música pode ser sério. Então, essa é a minha experiência. Mas eu quero saber a sua. Qual é a sua experiência ao ouvir a música que você gosta? Ela te traz sentimentos que são adequados para você? Qual é o tipo de música que você escuta? Isso te traz sentimentos, ideias e projeções adequadas para você? Se você nunca pensou nisso, eu te convido a fazer isso pelo menos 3 vezes, porque você vai ver o quão poderosa é a música.